Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Magdalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do sepulcro. Então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto como as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, então, para nós padres é um desafio falar da ressurreição. A verdade, a ressurreição é tudo. São Paulo, já aos Coríntios, no século I, falava deste jeito. Nós vemos isso na primeira carta aos Coríntios. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Não serve de nada. Mas ainda, ele agrega, nós seríamos os mais desgraçados de todos os humanos, de todos os seres humanos. E depois, alguns séculos depois, Santo Agostinho dirá de um jeito direto, lapidário: a fé dos cristãos é a ressurreição de Cristo. Ponto. Period. Acabou. Essa é a verdade. A fé dos cristãos consiste na ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é o evento singular mais importante de toda a história da humanidade. Por que uno podia pensar, por que, padre, por que tem que ser tão radical? Por que tudo ou nada? Se Cristo ressuscitou, então Ele é Senhor de nossa vida, nós devemos obediência a Ele, entregar nossa vida completa, nossa fé, nosso amor, tudo. E se Ele não ressuscitou, então nós não merecemos nada de nossa estima, de nossa admiração, de nossa obediência. Parece que não importa se Ele foi um bom mestre, se falou coisas muito verdadeiras, ou muito bonitas, já nem a moral, nem a revelação, nada é importante. Tudo ou nada. Não existe uma terceira via entre tudo ou nada. Ou Jesus é Deus, porque isso foi o que ele afirmou, e ele demonstrou isso, ou ele é um farsante, é um mentiroso, é um embaucador. O cristianismo é a tragédia mais grande, a piada de pior gosto da história. Jesus não é o único ser, única pessoa na história que se declarou ser Deus. Estava lendo o outro dia de um tal Charles Mason, não? Nos Estados Unidos, lá por os anos 60 ou 70, que declarou ser ele Deus, saiu matando negros aí. Enfim, foi uma tragédia, acabou, deve estar ainda hoje, em prisão perpétua. Mas o caso de Cristo é muito mais especial. Porque ele provou a sua ressurreição. E é disso que eu gostaria de falar com vocês. Ele não é mais uma história que falou, eu sou Deus. Não, porque ele provou a sua ressurreição. Quais são as consequências, quais são as provas e as consequências da ressurreição de Cristo? Eu quisiera agora falar um pouquinho disto e organizar todo este tema em 4 pontos principais. Se Cristo ressuscitou, por que eu diria isso? Vamos falar também das provas, mas os pontos giram em torno a esta ideia. Por que a ressurreição de Cristo é tão importante? E a resposta é por 4 motivos. A primeira, se Cristo ressuscitou,
em certo sentido, se expande nossa visão da realidade. Se expande nossa visão do mundo até a eternidade e até o infinito. Por quê? Porque quando eu falo às vezes com algumas pessoas, ¿no?, que não têm fé, eles dizem assim: Padre, eu prefiro acreditar em lo que eu vejo, em lo que eu posso tocar. Este é o mundo real. Isso outro são histórias, são coisas que não dá para saber se aconteceu ou não aconteceu. Todo mundo opina diferente, todo mundo discute. Eu prefiro o mundo real, aquele da experiência imediata. Pois bem, foi precisamente isso o que mudou com a ressurreição de Cristo. A percepção do mundo muda. Parece que o mundo real já não é mais este que nós conhecemos, que nós tocamos, que nós podemos comer, cheirar e estamos nele continuamente. Olha, a visão da realidade muda. Agora Deus está ampliando nossa visão do mundo quase até o infinito. Parece mais ainda que essa outra realidade em la qual Jesus aparece depois de morto, ressuscitado, é mais real inclusive que este mundo que nós temos agora. Essa é uma das grandes novidades, quando isto é uma mudança na fé, no jeito em que nós enxergamos a vida e o mundo. A morte não acaba com a vida. Este mundo não é a única dimensão que existe. A vida e tudo o que nós acreditamos e vemos, isso é apenas uma parte e a mais pequena. Paulo dirá inclusive que esta vida é como a noite, é como um sonho. E morrer é acordar. Eu não trouxe essa citação agora, mas isso está aí na carta aos Romanos de Paulo. Já a noite está passando, ele diz. Já chega o dia. O dia é precisamente a morte. Por quê? Porque aí vamos abrir os olhos para a ressurreição. Um dos grandes ateus do século XX, que se chamava Jean-Paul Sartre, francês, não? Ele dizia: a vida é um absurdo. A vida não tem sentido nenhum. E ele tinha uma frase muito forte, que ele dizia: nós nascemos por casualidade, vivemos por inércia e morremos de nojo. Esse era Jean-Paul Sartre, não? Mas, olha, eu acho que Sartre tinha razão. Se você não acredita em Deus, se você não acredita que existe um outro mundo fora deste aqui que nós podemos tocar e nós podemos ver, efetivamente a vida acaba com a morte e tudo, já era, acabou, ponto final. Então, ele tem razão, isto é um absurdo. A única alternativa para alguém que assim vê e enxerga a vida é viver, curtir da vida, e até isso resulta meio absurdo, viver com o máximo cinismo que possa, porque ao final nada vale, nada tem sentido, nada existe além do que é puramente material. Mas isso foi o que mudou com a ressurreição de Cristo. San Lucas, nos Atos dos Apóstolos, estamos no capítulo 10, aqui este texto é de Pedro falando em um discurso, ¿no?, a uma grande multidão. Pedro dizia: Deus ressuscitou a Cristo ao terceiro dia e lhe concedeu que fosse visto não por toda a população, mas por testemunhos que previamente escolheram para este propósito, por nós que comemos e bebemos com ele depois da ressurreição dos mortos. Vê? Pedro diz, é que nós vimos ele, nós nos sentamos à mesa, nós comimos. É interessante pensar nisto. A ressurreição não é uma realidade um pouco lá pelas nuvens. Não, a outra vida que Jesus conquistou com a ressurreição absorve esta vida. Ou seja, tudo o que nós temos, seguiremos tendo lá, inclusive um corpo. Só que Paulo fala assim, é um corpo espiritual. Nós nem sabemos o que é isso, na verdade. Mas esta vida não acaba, ela se transforma. A ressurreição absorve a vida humana e la transfigura. Por isso Jesus levava os sinais dos cravos. Jesus não era um fantasma. Ele se sentou à mesa, ele comeu com os discípulos. Queridos irmãos, a ressurreição é uma realidade misteriosa, mas ela é maravilhosa.
é a nossa vida elevada à enésima potência. Ninguém acreditava na ressurreição na época de Pedro, dos apóstolos. Quando Maria Magdalena voltou, aí leímos no Evangelho de hoje, deve ter dito: ei, irmãos, eu acabo de ver o Senhor. E todos falaram para ele: impossível, Maria, não pode ser, Jesus morreu, eu vi ele crucificado, morto, 3 dias atrás. Não pode ser. E Maria Magdalena deve ter falado para Pedro: Pedro, vá e olhe o túmulo com teus próprios olhos. E Pedro e João saíram correndo, não? Aqui o evangelho foi precisamente o evangelho que lemos hoje. Saíram correndo, João é mais jovem, correu mais rápido, chegou e não entrou. Eles dizem assim, uma coisa interessante, é que este texto de João, aí eles dizem que encontraram, não, o pano deitado no chão, o outro pano que esteve na cabeça, enrolado aí em um lugar aparte. É interessante a importância que João lhe dá aos panos e a todas essas coisas, ao sudário, etc. Por quê? Porque efetivamente, se você rouba um corpo, não tem sentido levar o corpo e deixar os panos. Aqui tinha acontecido algo muito esquisito, muito estranho, muito misterioso. E isso é o que João quer, e eles querem deixar constância. E eles não são fáceis para acreditar. Eles voltam depois a Jerusalém, pensativos, sem saber ainda se acreditar ou não acreditar. Inclusive, nós sabemos, vamos ler nos próximos domingos da ressurreição esse texto, inclusive quando Jesus já apareceu aos discípulos, mas não a Tomé, Tomé ainda resiste a acreditar. Eles são homens como nós, que acreditam neste mundo que podemos tocar, que podemos ver, que podemos encheirar. E eles não são fáceis para acreditar em fantasias, em imaginações. Eles precisam mesmo tocar. E foi isso que aconteceu. Jesus comeu com eles. E é o que diz Pedro: olha, nós comimos com eles, nós bebimos com eles, nós sentamos na mesa com ele. Então, você vê como a ressurreição de Cristo muda nosso jeito de enxergar. Queridos irmãos, esta vida é uma ilusão. A vida verdadeira é a outra. Esta é a noite, diz Paulo. A outra vida é o dia. Isso, lógico, que muda toda a nossa percepção da vida. Jesus não apenas ressuscitou, não apenas voltou à vida, ele transfigurou a vida. A ressurreição é muito mais que a mera ressuscitação. Ressuscitação seria que alguém esteve em coma 3, 4, 5 dias, voltou a viver, Padre. Ou ficou, não sei, debaixo da água, 1 minuto, 3 minutos, Padre, e depois revivimos ele. Isso é voltar à vida. Isso não se trata disso. Se trata de ressurreição mesmo, de uma vida muito superior a esta que nós vivemos. Portanto, aí nós temos 2 provas que são muito importantes para acreditar na ressurreição. A primeira de todas é o túmulo vazio. A igreja sempre falou deste túmulo, não apenas falou, venera ainda hoje o túmulo vazio de Cristo em Jerusalém. Eu celebrei a missa sobre a pedra na qual Jesus foi deitado antes da ressurreição. Na pedra na qual aconteceu a ressurreição de Cristo. Com um grupo de peregrinos, nós celebramos a missa lá dentro. Por que o túmulo é importante? Porque nós temos muitos testemunhas que viram colocar o corpo de Jesus dentro do túmulo e fechar a porta. E depois os próprios inimigos de Jesus mandaram guardas a cuidar a saída do túmulo, que ninguém roubasse o corpo, que isso seria ainda pior que ter este rabino alborotador aí dando voltas por Jerusalém. Então, os próprios fariseus cuidavam. Então, o túmulo é um testemunho silencioso, porque o túmulo vazio mostra como Jesus desapareceu. Ninguém jamais encontrou o corpo de Jesus em nenhuma parte. Ao contrário, nós temos muitos testemunhos que ficaram surpreendidos. E alguém pode pensar: mas Padre, tudo bem, mas é uma prova negativa. O sea, o túmulo só mostra que Cristo não está aí. Mas não temos uma prova positiva. Mas, óbvio, cada um deve fazer uma própria experiência da ressurreição de Cristo. Mas temos sim um testemunho. E sabem qual é?
é o testemunho dos apóstolos. Eles, como estavam antes da ressurreição, estavam desanimados, estavam desiludidos, se sentiam fracassados, derrotados, estavam com medo das autoridades judaicas. Estavam encerrados no cenáculo. E olha, não sabemos o que aconteceu, mas o 9 de abril do ano 30 de nossa era, algo aconteceu pela manhã que esses apóstolos, que antes estavam todos assustados, com medo, desanimados, e não queriam acreditar em nada, de pronto eles se transformam. E saem, abrem as portas, saem a pregar a Cristo, enfrentam até o Império Romano. Nada les importa. Algumas pessoas pensam que isso pode ter sido algum tipo de alucinação ou de imaginação dos apóstolos. Escuta o que diz Pedro na segunda carta. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, ele diz assim: queridos irmãos, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhos oculares de sua majestade. Ou seja, eu gostaria de destacar essa frase que diz: nós não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Alguns pensam assim, que Jesus, que a ressurreição de Cristo, a fim de contas, é um mito. Lógico, eles falam isso porque nunca dedicaram a estudar nem minimamente a questão. Nós temos muitos testemunhos, mas um mito, em qualquer caso, eu gosto de mitos. Olha, mito é até legal. Aí o mito dos titãs, o mito de Ícaro que tentou roubar o fogo do sol, o mito de Odisseu e o Cíclope, o mito de, enfim, de tantos, não? De Pandora que abriu a caixa com todos os males que se espalharam pelo mundo, etc. Mitos no fundo deixam uma mensagem, eles são legais até, mas mito nunca dá detalhes, mito nunca acontece com fatos concretos. Mito é assim: érase uma vez, não? Em um tempo aconteceu, uma vez aconteceu, não? Ou aquela outra, não? Em uma galáxia muito, muito distante, não? É sempre assim, vago. Por quê? Porque mito não tem, é uma mensagem apenas alegórica, não tem substância. Com Cristo isso não aconteceu. Eu falei, 9 de abril do ano 30. Foi pela manhã daquele dia que alguma coisa aconteceu que mudou a história da humanidade, que transformou o ânimo dos discípulos, antes derrotados e agora de pronto mudam. Isso é uma coisa, desde o ponto de vista psicológico, absolutamente inexplicável. Sabemos que foi crucificado em tempos de Pôncio Pilato, sendo Caifás o sumo sacerdote, sendo Tibério o imperador de Roma, todos dados verificáveis. Nós temos inclusive, não daria para explicar aqui, mas testemunhas de não cristãos falando do movimento cristão que surgiu no século I, falando da crucificação de Cristo, falando de Pilatos, falando de tudo isso. Estamos falando de um fato histórico, de algo que realmente aconteceu. A primeira consequência da ressurreição é precisamente que muda nosso jeito de enxergar a vida. E nós temos provas disso, provas históricas, provas psicológicas. Essa é a primeira coisa. Bom, eu coloquei mais um texto. Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo dos Atos dos Apóstolos, diz assim: Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Ou seja, Jesus fica com os apóstolos e Paulo não apenas ele diz que viu Jesus, ele faz uma lista. Ele diz assim: olha, primeiro se apareceu a Pedro, depois se apareceu aos 12, depois ele disse, apareceu a mais de 500 irmãos juntos. Depois apareceu a Tiago. E ao final, como um aborto, diz Paulo, apareceu também para mim. Ou seja, são testemunhos. Hoje, em um juízo, quando você tem 2, 3 testemunhos, pronto, isso é válido para condenar uma pessoa. Isso é uma prova. Aqui não tem 2 ou 3, aqui tem 500 testemunhas. Imagina que você enterrou uma pessoa e de pronto vai caminhando pela rua 3 dias depois e você encontra com ela. Não pode ser.
E você conversa, você entra num café, toma um café com ele. E não apenas você, tem um monte de gente. E todo mundo fica surpreendido, se aproxima, cumprimenta. Todo mundo viu. Isso é a força do testemunho dos apóstolos. Por isso que nós falamos sempre no creio, que a igreja é uma, santa, católica e apostólica. Ela está construída sobre um alicerce, sobre um fundamento básico que é o testemunho dos apóstolos. Não um, dois ou três, muitos. Todos testemunharam isso. Jesus apareceu durante 40 dias. Nós somos herdeiros deste testemunho e seguimos transmitindo hoje, mas não devemos nunca esquecer a visão que se abriu diante dos apóstolos. Essa visão também tem que abrir-se diante de nós. O mundo é muito mais que aquilo que nós podemos ver, tocar, enxergar. O mundo, o horizonte do mundo agora é eterno, é infinito. Essa é a primeira consequência da ressurreição. A segunda, e isto também é muito forte, olha, o amor é que tem a última palavra. Esta é uma outra grande verdade da ressurreição. Quando Jesus ressuscitou, foi crucificado pelo poder de Roma numa cruz. A cruz era o sinal do poder e da tirania de Roma. Roma crucificava a seus inimigos, Roma crucificava a seus traidores, Roma crucificava os escravos que se rebelavam contra o império. Quando Espartacus, por exemplo, se rebelou, aí veio uma legião de soldados, não? E apresaram aquele exército de escravos. E então Tito perguntou: quem é de você Espartacus? Lógico, lo querían julgar e crucificar como um exemplo para todo mundo. E aí ninguém falou. Todos os escravos começaram a gritar: eu sou Espartacus, eu sou Espartacus. Ou seja, para não delatar a Espartacus, todo mundo falou que ele era Espartacus. E que fez Roma? Crucificou 6.000 escravos na Via Ápia, que é a saída sul de Roma. Imagina, 6.000 cruzes. A cruz era o símbolo da impiedade, da tirania, da crueldade, da ditadura do imperador romano. Pois bem, Jesus acabou na cruz, igual que todos esses criminosos, mas Jesus ressuscitou. E ele voltou não para condenar. Aí está o profundo da mensagem. Ele não vem a condenar os apóstolos que lo abandonaram. Ele não aparece a Pilatos, a Caifás, para darles o susto da vida, que seria, não? Não, ele vem com a força do amor. Ele vem a perdoar. Ele absorve a fraqueza dos seres humanos e nos tende uma mão para nos levantar, para nos ajudar. Olha, este mesmo testemunho nós vimos hoje, quando o Papa João Paulo II foi eleito Papa, a primeira coisa que ele fez em 1979, um ano depois da sua eleição, foi ir a Polônia, a sua terra natal. E Polônia era governada por um ditador, Jaruzelski, que era ditador comunista. E aí não se respeitavam os direitos humanos. E aí todo o povo vivia com medo. Medo de ser delatado, medo de não estar a favor do partido, medo, porque aí acabavam com você. Você ia ao campo de concentração, acabava tudo. Era um regime de terror, era um regime que não respeitava os direitos humanos, era um regime baseado no medo. E aí foi o Papa. E aí ele celebrou uma missa na praça principal de Varsóvia, e a única coisa que se via era uma imensa cruz, silencioso testemunho do amor de Cristo. Que incrível. Aí estava o Papa falando da fé, falando do amor, falando da esperança. Mas aí estava a cruz de Cristo. A cruz já não é o símbolo da crueldade e da tirania. Agora é o símbolo do amor. E toca a nós acolher esse amor de Cristo que nos oferece desde a cruz. Ele não veio nos condenar, ele veio a absorver nosso pecado, a perdoar nossa fraqueza, a perdoar nossos pecados e a absorver nossa fraqueza.
Essa é a mensagem poderosa, a última palavra. Já não matem a crueldade, a injustiça, a violência, o mal. A última palavra tem o amor. Claro, corresponde a nós escutar essa palavra e segui-la. Mas essa é a grande mensagem. Que bom saber que ao final de nossa vida vai triunfar o amor. Não importa se você já passou por muitas injustiças, se você foi maltratado, se foi injustamente abandonada, enfim, não importa. A última palavra a tem o amor, a tem a justiça, a tem Deus. Essa é a segunda consequência da ressurreição. A terceira é que a esperança, falamos primeiro da fé, nossa visão do mundo muda, falamos depois do amor, a última palavra tem o amor, agora a esperança. A esperança de Deus não é derrotada, não é nunca defraudada. Essa também é uma consequência que se emana, que nasce, digamos, da ressurreição de Cristo. Não importa o que tenha acontecido, você sabe que Deus não vai deixar você. Cristo gritou na cruz, meu Deus, por que me abandonaste? Mas Deus não tinha abandonado a Cristo. Deus escutou essa oração e respondeu. Só que ele respondeu três dias depois, ressuscitando a Jesus entre os mortos. Essa é a força da ressurreição. A última palavra a tem Deus e, portanto, a nossa esperança não será defraudada. Não importa o que situação você tenha que enfrentar, você tenha que passar, confie em Deus, coloque sua confiança, sua esperança em Deus e acredite, Deus não vai defraudar você. Você pode abandonar-se nele, você pode confiar cegamente nele. Aí está o poder da ressurreição. Quando Jesus faleceu lá na cruz, tinha 120 seguidores. Hoje, 2000 anos depois, são 2,3 bilhões de cristãos, católicos e cristãos, pessoas que acreditam em Cristo no mundo inteiro. 2,3 bilhões, mais que a China e Estados Unidos juntos. Mais que a China, que Estados Unidos e que toda a Europa junta. Os que acreditam em Cristo. E não falo de todos os que já acreditaram em Cristo durante toda a história da humanidade. Cristo não defrauda. Al final, Ele triunfará. No temais, decía Jesus a seus discípulos, eu venci o mundo. Olha o que diz o autor da carta aos Hebreus. Na carta aos Hebreus lemos o seguinte: a pesar de ser filho, aprendeu a obediência por meio do sofrimento. Jesus, não? Está falando de Jesus. E tendo assim sido aperfeiçoado, veio a ser autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Ou seja, Jesus morreu na cruz e agora, sublinho essa frase final, Ele é autor de eterna salvação. Para quem? Para aqueles que lhe obedecem, para aqueles que acreditam em Ele. Você confia nele, você deposita sua esperança em Ele, Ele vai ser a sua salvação. Ele vai perdoar seus pecados, Ele vai transformar essa vida débil, fraca, limitada que nós temos agora, em uma vida eterna, em uma vida transfigurada, em aquela vida que Jesus trouxe com a ressurreição e que falávamos no primeiro ponto. Então, essa é a terceira consequência. Ele também, podemos confiar em Deus, podemos confiar e colocar nossa confiança, nossa esperança, toda em Deus. E a quarta é que nós temos, o Espírito de Cristo ressuscitado. Cristo ressuscitou e ele falou aos apóstolos do seguinte jeito: recebereis, decía ele, poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins do mundo. Jesus nos prometeu que receberíamos o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que os apóstolos receberam e que eles se sentiam seguros, eles se sentiam fortes para enfrentar tudo, para fazer implosionar o Império Romano, que então era o mais grande e o mais poderoso que existia. Esse mesmo Espírito nós temos agora. Olha como Jesus fala assim: olha, vocês vão receber o Espírito Santo, e depois agrega: e sereis minhas testemunhas, primeiro em Jerusalém, a cidade onde Jesus morreu. En segundo lugar, en Judea y en Samaria,
que Judea a província, onde está Jerusalém, e Samaria é a província que está junto, não? Que limita com Judea, ou seja, primeiro a nível de cidade, depois a nível de províncias e províncias próximas, e depois o mundo inteiro. Vê como é como uma pedra que você lança no rio ou na água e forma ondas concêntricas, não? Primeiro Jerusalém, logo Judea e Samaria e depois o mundo inteiro. Este testemunho, pelo poder do Espírito Santo, vai se espalhar pelo mundo inteiro. Agora, lembre-se, outra consequência da ressurreição de Cristo é que esse Espírito está também dentro de nós. Olha o que diz São Paulo. Paulo tinha experimentado esse poder de Cristo. Oro para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, diz Paulo, para que saibais qual é a incomparável grandeza de seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação de sua portentosa força. Sublinho essa frase que diz, incomparável grandeza e portentosa força. Essa é a experiência que tem Paulo. Olha, eu tenho o Espírito Santo e isso faz de mim o ministério, de meu trabalho, eu que persigo bem, eu que respondo à agressão com amor, eu que acredito em Deus, que coloco minha confiança nele, me faz de mim um ser indestrutível. Nós, lógico, temos que passar pela cruz, não indestrutível no sentido de nunca vamos morrer. Lógico, Cristo morreu, Ele nos mostrou esse caminho, mas através da cruz vem a ressurreição. E se nós seguimos a Cristo na ressurreição, também, em la morte, também lo seguiremos na ressurreição. E então vamos experimentar esse poder portentoso do Espírito Santo, essa grandeza incomparável de que fala São Paulo. Porque ele diz depois, na carta aos Romanos, se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais. Isso não vale apenas para nossa própria ressurreição. Quando Jesus diz que nós temos esse mesmo Espírito e nós também seremos ressuscitados, lógico, seremos ressuscitados se acreditamos em Cristo para a vida eterna. Mas também aqui neste mundo, o poder de Cristo, o poder do Espírito Santo são capazes de derrubar tudo. Você acha que seu coração está já perdido, se sente desanimado, você acha que está em depressão? Olha, Ele pode ressuscitar também seu coração. Você acha que seu matrimônio já está acabado? Ele pode ressuscitar o amor em seu matrimônio. Você acha que sua carreira também acabou? Padre, eu já perdi o trabalho, já fiz tudo errado. Olha, Ele pode ressuscitar a sua carreira. O poder do Espírito Santo pode transformar toda a sua vida. E esse poder, diz São Paulo, está conosco. Então, queridos irmãos, a ressurreição não é apenas uma ideia piedosa, uma lembrança de 2000 anos atrás. É algo atual. O mesmo Espírito que levou os apóstolos a enfrentar o mundo inteiro e a levar a mensagem por Judeia, primeiro por Jerusalém, Judeia, Samaria e depois até os confins do mundo, é o Espírito que está conosco e que nós vamos e podemos contar com Ele. Cristão é aquele, portanto, ao qual Deus lhe confiou o mundo inteiro. Cristão é aquele cuja visão do mundo não acaba apenas com esperanças desta vida, vai além desta vida. Ele enxerga até a eternidade. Cristão é aquele que tem a sua confiança depois posta em Deus. Cristão é aquele que ama e que sabe responder sempre com amor quando recebe injustiça, maltrato ou qualquer coisa. Por quê? Porque ele acredita na ressurreição de Cristo e ele acredita no Espírito Santo que nos foi dado nessa ressurreição. O maior poder que existe é o poder de Cristo ressuscitado. Por isso, queridos irmãos, eu quisiera deixar para vocês esta mensagem, que a ressurreição de Cristo não seja apenas uma ideia, que seja uma realidade em nossa vida, que eu possa aplicar na minha vida concreta, no meu trabalho, no meu casamento, com meus filhos, onde quer que meus relacionamentos, em tudo, que nossa visão não seja estreita, que nós acreditemos que se nós podemos sofrer com Cristo,
Ele também vamos reinar com Ele e o poder do seu Espírito Santo vai realizar realmente em nós coisas portentosas, grandezas incomparáveis, como diz São Paulo. Que assim seja. Vamos agora a fazer juntos a nossa profissão de fé.